Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por Ele, mais uma vez, Ele trouxe nós até aqui para nós cultuar, prestar, render culto a Ele e louvar Ele e agradecer a Ele por tudo que tem feito em nossas vidas, pelo dia que nos deste, mais um dia, então praticamente ainda no início do ano ainda, e que nos abençoa, como tem abençoado nós até nos dias de hoje, se for da vontade dEle. Pedimos aos demais irmãos que não vieram, os que estão trabalhando, os que estão enfermos, estão acamados, ou estão em fraqueza. O pior de tudo é a fraqueza espiritual, o desânimo. Doente, né? Está doente, mas porque não tem como ir. O desânimo espiritual é muito bem, não tem como explicar. Pedir também a favor das nossas famílias, família de nossos filhos, já no local que eles estão, os irmãos sanguíneos e as igrejas também. E pedimos também, desde já, para Deus, que nos abençoa no correr agora desses dias, desse mês, no dia 28 e 29, que nós vamos ter a confraternização entre irmãos, igreja. Vamos comemorar o aniversário dessa igreja aqui, já atrasado, mas valendo, no dia 28 de março. E dia 28 prega o pastor Marcelo Lima, se Deus permitir, Deus quiser, tiver tudo certo até lá. Tudo depende do Senhor. Nós fazemos o nosso plano, mas quem estabelece tudo, organiza o Senhor. E no domingo de manhã iremos para Santa Cruz, no aniversário da igreja lá também, se Deus permitir. E à noite aqui, lá o pastor Marcelo vai pregar lá também. Pastor Antônio da parte da manhã e pastor Marcelo na parte da tarde. E à tarde, depois à noite, né, ele vem à tarde para cá. Aí à noite ele prega aqui, pastor Marcelo Lima. Aí ele, segunda-feira, ele vai embora, se ele quiser. Então é isso, irmãos. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos orar primeiro. Grandioso Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, principalmente a vida eterna em Cristo Jesus, que nós temos, herdando já. Está seguro a nossa salvação, porque teu Filho pagou nossos pecados, nós aceitamos o perdão pelo arrependimento de pecados. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. E logo após, depois o pedido de orações e também e depois a mensagem. Então, me ajude, me dê sabedoria e aos irmãos também. Em nome de teu Filho que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Está aberto aqui o 307, mas que eu tenho de manhã o 306, parece. 307. Reconhecimento. Não
306. Não, pediu agora? É, eu pedi mais os valores aí. Tá. Olha o primo. Hoje é o quê? É, hoje é o quê? Hoje, domingo. Não. Sei. Sei. Hino 100. Tudo em Som maior.
Amém. Irmão Paulo ou irmão Daniel, quem vem aqui na frente dirigir os pedidos de orações? Boa noite, né, a todos. Então vamos. Pedir então o irmão Paulo, ele que amanhã eu tenho uma consulta lá, né? 9h30, 9h40, eu acho, Marília. Com especialista, né? De rim. E aí, se esse médico achar necessário qualquer outro tipo de procedimento, ele mesmo já encaminha, né, para a Unimar e ele mesmo faz o procedimento. Agora, isso eu não sei se já é amanhã ou se é depois, ou se, vai depender do que ele disser. Só que ele mesmo já faz os procedimentos que ele julgar necessário. Aí pode ser até de quebrar com laser, pode ser, não sei, já vai ficar com ele. Parte dele, já é a parte dele isso aí. Então eu vou lá amanhã, porque não saiu. Lá em Marília, a médica que fez a tomografia falou assim, ó, ela está num lugar, qual foi a palavra que ela falou? Alojada, num lugar não muito bom, em outras, nas minhas palavras, não estava num lugar muito bom ali, muito fácil de sair. Aí realmente não saiu, faz 15 dias já, ela não saiu. Agora, mas Leme está orando então por mim amanhã de manhã. eu lá do meu irmãozinho, eu já sei, acho que foi Marília. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, né? Queremos pedir perdão pelas nossas falhas. E, Senhor, colocar aqui nas Tuas mãos, né? Esses pedidos, né? O Senhor conhece as necessidades nossas mais do que nós mesmos. Foi Tu quem criaste o nosso corpo, né? E sabe do que precisamos, né? Saúde, na área da saúde. E temos a confiança, a plena confiança que o Senhor é capaz de curar qualquer tipo, né, de enfermidade que tem nos atrapalhado. Senhor, né, primeiramente pedimos pelo irmão Daniel, né, nas suas necessidades, né, sua família, pela irmã Sônia e o Guerindo, né, pela sua propriedade lá, pela sua vida, pela sua saúde, pelas suas filhas, a que vai viajar, pelo irmão Antônio Barbosa, né, agradecemos por ter sustentado ele até o dia de hoje, né, com saúde, e esse propósito que ele tem de pregar a Tua Palavra, né, que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais, a sua família, o que necessita, a irmã Rosa, nas suas necessidades, nas suas saúde também, na sua família, em tudo que ela necessita, da Vera, pela sua filha, que está também com problema, o Senhor possa estar curando ali, a irmã Osmarina, nas suas dificuldades, né, principalmente nos seus familiares, aqueles que já têm ouvido, né, que são conhecedores
da verdade, conhecedores do Evangelho, conhecedores de Jesus Cristo, né? Que um dia possam se converter. Pelo pastor, a sua esposa, né? Pelos seus filhos, seus netos, né? Principalmente aqui pelo ministério. O Senhor possa estar fortalecendo eles a cada dia no que eles necessitam, né? E pela Célia, que manifestou o desejo aí de estar presente, né? O Senhor possa estar fortalecendo a sua família, a sua mãe, né? A irmã Maria lá, com seus problemas também, que o Senhor possa estar abençoando. Peço pela igreja, né? Não só agora, no dia de hoje, né? Por esse culto, mas pelo futuro. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, né? Que sempre o Senhor nos dê força para pregar a Tua palavra como ela é. Que o Senhor não deixe, né, que esse púlpito aqui se desvie da Tua verdade, da Tua graça, do Teu amor, da Tua salvação. Nos fortalece nisso. E peço por mim, né, pela minha família toda, a casa está trabalhando, e no dia de amanhã, que o Senhor possa lá, estar abençoando esse médico lá, que ele possa, debaixo da sua palavra, debaixo da sua graça, debaixo, né, do seu querer, ele possa estar resolvendo o meu problema. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vocês abrem as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Todos acharam? A partir do versículo 4, parece que no ano 24, fui até o versículo 6, 5, por aí. Então, para emendar, vamos pegar do versículo 4. Ele diz assim: não vos fieis, quer dizer, não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então ele está dizendo aqui, o bicho que está me mordendo as costas aqui, que eu vai, deixa ferrar. Não confiei em palavras falsas, que ele está dizendo, porque a fé e a confiança em fundamento humanos, nós não devemos pôr a nossa fé, a nossa confiança em fundamentos humanos, quer dizer, de homens. Que esse fundamento falso não leva ninguém ao Senhor. Tem que confiar no fundamento que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele crucificado em nós. Nós crucificado com ele, mesmo que igual o apóstolo Paulo disse em Gálatas. Não sei se é 2 ou 19, ou 1, uma coisa assim. Já estou crucificado com Cristo. Então nós devemos estar crucificados, quer dizer, morremos com Cristo, neste fundamento, que é Jesus Cristo. Muitos se orgulham e acreditando que a presença nos templos, quer dizer, nos templos das igrejas, nos templos religiosos, garante a salvação sem arrependimento. Olha, salvação sem arrependimento não é nada. Vai para o inferno.
ser religioso, fazer parte de uma religião, mas se não tiver o arrependimento de pecados, ter aquela certeza que Deus nos perdoou em Cristo, aí pode dizer, eu estou salvo para sempre. Então, sempre teve, e sempre tem, e sempre terá aqueles que participam nos cultos de uma maneira vazia, de uma maneira sem fé, ou por obrigação, ou porque o nosso culto tem poucos membros, poucos assistindo, que é a maioria. Não, aí é sem fé, sem interesse espiritual. Nós devemos ter, não sei quem pregou, foi irmão Paulo ou irmão Daniel, ter um motivo, uma razão para nós virmos aqui. Tem que ter. Por que eu vim aqui? Qual é a razão? Final, qual é o fim que eu venho fazer aqui? Fazer o que aqui? Passear? Esquentar bancos? Não. Nem vem com aquela fé e intenção, quero servir ao Senhor, quero agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. O apóstolo disse, não abandonando em Hebreus, não abandonando a vossa congregação, como é costumes de alguns, já falou costumes. Então quer dizer que eles confiavam nisso mesmo, e não no Senhor. E isto vem até os dias atuais, sem interesses espirituais, sem interesse em Deus, em Jesus, coisas parecidas, né? Mas só carnais, ou coisa parecida desse tipo. Os seres humanos não melhoram por si. A pessoa ou o homem não melhora a situação, a vida dele por si próprio. É só por Deus mesmo. É só com a ajuda de Deus que nós conseguimos vir aqui, segui-lo, fazer a vontade dele, pregar a palavra dele. É só por ele. Força nossa não temos. Confiar na energia da carne, não. E o 5 ele fala assim, mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras. Versículo 5 de Jeremias, capítulo 7. Se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo. Então, ele está falando aqui que é para melhorar. Se nós acreditamos com fé que nós estamos melhor do que antes, claro que nós estamos melhor que antes, porque antes da conversão nós estávamos perdidos. Mas sempre procurar melhorar, procurar ficar melhor. Vai santificando, isso demora bastante tempo. E crescendo na vida espiritual, vai aprendendo mais, vai despindo mais, tirando todas algumas coisas que impedem servir a Deus, que impede vir na igreja. O que é que está impedindo? Clama a Deus, pede força a Deus, me tira os embaraços. E o pecado que tão perto nos odeia, diz o apóstolo em Hebreus, capítulo 12. Cuidado com o pecado e os embaraços que tão perto rodeia, que vai nos embaraçar, não vai poder seguir a carreira cristã. Melhorar os vossos caminhos. Mas que caminho? Formar uma máquina, patrol, uma máquina para formar onde passar com carro, asfalto? Não. O caminho da vida, o caminho que nós andamos. O caminho da fé. E as vossas obras, fala, as obras. Melhor as obras. Se deveras praticardes o juízo. Em vez de praticar,
a injustiça, fazer juízo entre um homem e o seu próximo, entre um e o outro. Irmãos, se melhorar os vossos corações, o nosso coração da alma, vai melhorar os nossos caminhos. Tem que pegar lá de dentro para depois que os outros vejam o caminho que nós estamos andando. A pessoa vai para um lugar, deixa do culto, vão servir a Deus. Não, eu vou num lugar, parece que é bom, mas não é melhor. Ou vai em qualquer lugar, melhora o caminho. Aí trocou. Inversão de valores, como o irmão Félix falava. E as vossas obras, aí vão praticar juízo. Se melhorar, tem que melhorar antes. Aí vão praticar o juízo, a justiça de Deus, fazer a vontade de Deus, dando mais crença a Deus, acreditando mais em Deus. E além disso, um arrependimento não pela metade, um arrependimento genuíno. Não adianta falar que arrependeu, mas continua no lamaçal do pecado. Do contrário, não será aceito por Deus, em tempo algum. Nem hoje, nem amanhã, nem no passado. Deus nunca aceitou um arrependimento pela metade. Uma fé pela metade. Uma fé dividida. Mas a Deus e também Jesus e a mãe dele. Não, a mãe dele não. Ela não morreu na cruz. Ela não pagou o nosso pecado. Jesus não pagou os pecados dela, morreu por ela. E as pessoas mais loucas adoram mais ela do que o Criador. Ele é o Criador de Maria. Ele falou, salve, tu é graciada. Ela não é cheio de graça. Ela recebeu graça. Bendita é tu entre as mulheres. Chama de bendito, felizarda, de ser escolhida para ser mãe do Filho de Deus. O homem, Jesus, o homem ia nascer. Então não devemos ter a fé dividida. Deus e em mim também. Aí no 6 ele fala, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andar de após outros deuses, para vosso próprio mal. E eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Outra vez aqui, ele indica um amor e o interesse do Senhor para com os seus indefesos, os humildes. Ele fala, não é para oprimir os de fora, os estrangeiros. Não é para oprimir os outros, fazer que sofrer o órfão e a viúva. Quando ele fala viúva, é viúva mesmo. Viúva que não tem... Naquele tempo, as viúvas não tinham a aposentadoria. Você lembra quando Paulo disse lá, eu acho que é em Timóteo, lá, coisa assim, fala a memória, quando ele fala em sustentar a viúva, que seja, presta bem atenção, tem que ser verdadeiramente viúva, porque morreu o marido. Por que quer falar verdadeiramente? Olha os detalhes que tem, que muitos não olham isso. Para ser sustentada pela igreja, ela tinha que ter sido mulher de um só marido, que ela não tinha filhos para sustentar ela, aí a igreja é para ser incumbida de sentar. Mas que de acima de 60 anos, que não, Paulo diz que a menos de 60 anos pode ser liviana. Depois, fala que é viúva, só tem o nome. Ele foi verdadeiramente viúva. Então, irmãos, aí ele fala que, primeiro, ser humilde de espírito, disse aqui, e não ter um espírito de arrogância, orgulho.
A palavra eu farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, quer dizer, hoje, nos céus. Para nós habitarmos nos céus, para o homem, não vamos falar de nós não. Para o homem habitar nos céus, o céu já está preparado o lugar. Quando Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, ele falou, vou preparar-vos lugar. Ele disse primeiro, no capítulo 14, versículo 1, não se turbe os vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. A fazenda vai fazer logo quase um ano que preguei esse versículo lá no posto de gasolina. Quando eu troquei o óleo do carro. Quando ele estava passando, limpando lá, lavando, chegando, né? Ó, Jesus falou para não ficar perturbado. Perturbado o quê? Com religião. Com o que você vai crer? Com medo de ir para o inferno, quer ir para o céu. Ele falou, crede em Deus e crede também em mim. Muito creem em Deus, mas não creem em Jesus. Falei numa casa por aí de um visitante aí, eu não me lembro. Digo, eu fui com o Carlinhos, tá? Sidão. Ele ou outro lá, não me lembro. Ó, muitos falam, eu creio em Deus. Creio em Deus. Mas você pergunta, crê em Jesus? Jesus quer para crer nele. Não faz mais que obrigação de crer em Deus, porque ele criou nós, ele criou o mundo, ele criou tudo. Mas ele não vai levar ninguém para o céu para crer nele, por crer nele. Tem que aceitar o Filho dele. Então, com eles e com Cristo Jesus, aí vai morar com os profetas, nossos pais lá, antigos, os profetas, os apóstolos, com Jesus lá nos céus, com Jesus Cristo e com os outros, e para sempre e eternamente com Ele. Deus, o Senhor, preparou o seu povo desde a fundação do mundo. O que Dante conheceu, antes também Ele preparou. Mas aqueles que confiam na mentira não vão morar lá. Tem que conhecer a verdade, acreditar na verdade. Lá onde? No céu, com o Senhor. Porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Para quem crê nele. O 8. Eis que vos confiais em palavras falsas. Jeremias chamando a atenção daquelas pessoas e chamando a atenção de quem lê esse versículo hoje. Esse livro de Jeremias. É palavras vivas. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Nada aproveita. A palavra falsa, nada. Falso, falso. E está cheio de falso evangelho. Exortação. Não confiar em palavras bonitas. A pessoa quer ver palavras bonitas. Palavra que agrada. Por isso que os pastores na igreja, os pastores que são fiéis, que pregam a Bíblia com ele, não é muito bem visto, não. Muitos têm que fazer um jeito. Vê uma igreja, poucos assim, pastor aí, qualquer coisa tem. O povo não quer ouvir falar do irmão Paulo, que prega a cruz. A pessoa não quer ouvir falar da cruz. É que prega palavras bonitas. Porque às vezes são falsas, são bonitas, mas são falsas. Conduzem ainda, melhor ainda, para o inferno. Só religião por religião. Às vezes não são bíblicas, tem que ser bíblicas. O Paulo orou agora instante aqui, que essa igreja, que nesse púlpito não muda o alvo, em outras palavras, o alvo de pregar a verdade, pregar a Cristo, pregar as Escrituras, como a Bíblia é. Os que afirmam ter fé, mas não têm obras dignas de arrependimento, no sentido mais generalizado, não serão aceitos por Deus. Fala que tem fé, mas não tem obras, não vê resultado, não tem bom testemunho. Uma outra versão diz assim, acho que é da Genebra, não estou me lembrando.
Eis que vos tende confiado em palavras de mentira, que para nada vos aproveita. Eu penso que vai muitos tempos, muitos anos, né? Eis que vos tendes confiado em palavras de mentira. Jeremias chama a atenção, Deus, Espírito Santo guiando ele. Não habitava guiando. Vocês estão confiando, vocês estão confiados em palavras de mentira. Então, como que nós não vamos confiar? Tem que conhecer a verdade. Precisa ler a Bíblia, precisa ouvir falar. Quando você ouve uma coisa assim, não é. Você não vai falar para a pessoa que é para mentir, mentira. Só que não entra. Você não crê, você tem que ouvir a palavra da verdade. E o capítulo 5, 31 diz assim, ó: os profetas profetizavam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos dele, e o meu povo assim eu desejo. Mas que farei ao fim disso? Que farei ao fim disso? Ele está dizendo que os sacerdotes foram designados, foram ordenados, assim como os cristãos hoje, os evangelistas, pastores, dirigentes, membros cristãos, para ensinar a verdade, para ensinar as escrituras. Naquele tempo, para ensinar a lei. Mas eles fracassaram e fizeram o caso omisso. Deu de ombro. Deixa para lá. Muitos hoje ouvem, pregam, recebem na casa bom para dar, mas deixa para lá. Faz caso omisso. Não muda a vida, porque ela não entrou dentro do coração. Deus logo levantou e levanta homens para ensinarem o povo o que ele deixou para ensinar. Foi Deus que deixou para ensinar. Mas, ela está fechada aqui. Fechada aqui não resolve. Ela tem que ser lida. Amém? Então, Satanás confundiu a verdade e os sacerdotes se uniram a ele. Capítulo 14, versículo 13. Deus responde às queixas de Jeremias. Capítulo 14, versículo 13. Então disse eu: ó Senhor Deus, que os profetas dizem, não vereis espadas, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeiras neste lugar. Os profetas quais se falaram aqui, que eram os falsos profetas. Falsos. Hoje não existe mais profeta. Se existir é falso. Porque a profecia está na Bíblia. Nós falamos o que foi profetizado, então nós lemos e pregamos para as pessoas. O que já foi profetizado. Ninguém de nós tem essa criancice, essa inocência de falar, eu vou fazer uma profecia. Estou profetizando, recebi uma visão, não vem nada. O Espírito Santo nos ilumina a mente, nos dá a sabedoria para nós interpretar, ler e explicar. Sua mensagem era exatamente o oposto da mensagem de Jeremias, os falsos, e tem muitos hoje. Não tem como só no final, quando acabar. Um dia Deus vai dar um basta nisso. O falso e o verdadeiro continuam. Jeremias não estava sozinho em seus anúncios. Parecia que estava. Jeremias na terra e Deus no céu, guiando ele. E nós também não estamos sozinhos. Embora nós temos irmãos, temos uma união, mas sozinho, não, nós temos, cada um de nós, a igreja e nós, em qualquer lugar que tivemos, temos o Espírito Santo habitando e temos Deus nos guardando, nos ajudando, nos dando sabedoria. Os falsos, ele estava profetizando juízos, enquanto que ele estava profetizando paz. Jeremias
profetizava a condenação deles. Se vocês não arrepender, continuar desse jeito, vão pagar caro. E os outros não. Profetizava, vocês vão ter paz. Vive desse jeito, vocês vão ter paz. Paz do Senhor, alegria, só alegria. Não. Nós devemos falar, se você continuar assim, até morrer, sem uma mudança de vida, sem aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você vai ser condenado. Vai para o inferno. É isso. Os falsos profetas do Novo Testamento, Evangelho de Mateus 7,15, alguém quer ler? Aqui sabe até decor, né? É Mateus 7,15, sabe? Eu vou ler o 9 aqui em Jeremias, para o Paulo ler lá, ele volta. Ele fala, porventura furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimarei incenso a Baal, e andarei após outros deuses que não conheceste? Irmãos, pronto, vai ficar queimando vela em frente de uma imagem, põe um altar, põe a imagem queimando vela em frente do morto. Quanta gente fica queimando. Pecado isso aí. Deus abomina essas coisas. Nós devemos orar direto para o Senhor. Por que vai queimar outro queimando incenso? Pode ler, irmão Paulo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Mateus 7,15? Está desculpado. É. Aí, obrigado. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados sem ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Devoradores. Aqui. Roubadores? Irmãos, vocês prestam bem atenção. Vocês conhecem, mas é bom a gente dar ênfase nessas coisas aí. Por quem ouve em casa, que eu sei que tem gente que ouve, ele vai longe. Então, não vou falar o nome aqui, que é parente seu, tá? Não sei onde é que mostra, que é em Minas Gerais. Cláudio, Brequês. Né? Os irmãos, olha o que Jesus disse para eles e para hoje. Isso é vivo. Acautelai-vos, ter cautela, ter cuidado. Em outras palavras, porém, dos falsos profetas, falsos, que vêm até vós vestidos como ovelhas, aquela palavra macia, bonita, enganam, chega, poxa, olha que mensagem, olha aí, até que educação, mas interiormente é lá dentro. São lobos devoradores ou roubadores. Não é de Deus. Já diz, ele fala, cuide-se dos falsos profetas. Foi dito em um tom dos mais severos que Cristo deu. Um dos tons que houve e há atualmente, houve falso profeta, e há falsos profetas que são as maiores armas de Satanás. Ele usa esses um. Satanás enganou o primeiro casal, Adão e Eva. E engana porque ele vive só para enganar. É só dar ouvido a ele, que é engano. É só dar ouvido. Ele usa as pessoas, homens, religião. Ele é o pai da mentira, disse Jesus no Evangelho de João. Então, esta passagem aqui poderia ler-se assim, no versículo 9 aqui. É lícito para ti um caminho de vida cheio de tanta desobediência? Você nota bem quanta desobediência que tem nesta vida. É lícito, isso está certo, Deus está vendo. Cheio de tanta desonestidade, cheio tanto de roubos,
tanto de exploração. Começa da parte de cima. É lícito viver em um curso de tantos furtos, crimes, roubos, juramentos falsos. Você tem muito cuidado com isso. Claro que não. A pessoa precisa pensar, o cristão não deve ter esse costume. Jura por Deus. Assassinato, mentiras e adultério está cheio. O tempo meu de criança, nosso de criança, era um mundo diferente, mais para trás, mais diferente aí. Não tinha tanto essas drogas, não tinha tanto esse assassinato, não tinha tanto adultério. Puxa vida, irmãos, quem viveu daquele tempo lá, vê hoje cada vez pior. As famílias muito diferentes. Os pais não querem falar não para os filhos, não ensinam os filhos. O que Deus disse para Adão? Não coma. Se Deus não tivesse falado, ele comia, não era pecado, mas não era para comer. Eu falei muitos não para o meu filho, acho que mais do que sim. Eles agradecem hoje. Irmãos, olha, é difícil a gente viver uma vida de hoje, tá? Hoje não é fácil. Para criar filho hoje, é os filhos que estão criando os pais. Irmãos, isso é resultado de uma vida distante de Deus, bem distante de Deus, sem Cristo Jesus no coração. Ainda a pessoa cristã, tendo Cristo na vida dele, ele desliza. Imagina quem não tem, irmãos. Ele descuida, vacila, porque ninguém é perfeito. Mas um dia Deus irá por fim nisso tudo. Enquanto estão vivos, tem chance de receber o perdão de Deus. Se morrer nessa situação, não tem mais chance. E depois está lá no velório, é tudo falando amém, tudo rezando, tudo falando. Foi para o céu. Nunca, preste bem atenção. Nunca vi falar quando foi para o inferno. Quando eu morava lá em Bauru, morreu Mariuzan. Falava que estava tocando quadrilha lá no céu, com os anjos lá, com os outros lá. Falei, que absurdo, onde é que o povo chega? Tonico Tinoco está cantando, tocando viola lá no céu, Ververinha está dançando catiro. Que céu é esse? Então nós estamos perdendo tempo aqui, então. Não. Se não aceitou Cristo, nem lá está tocando. Está sofrendo eternamente. Porque não por medo de ninguém, não, porque a realidade é essa. Que está aceitar o Filho de Deus, precisa aceitar urgentemente e viver no governo dele. Não adianta falar, eu aceitei Cristo, mas não vive no governo dele. Vou ler o versículo 10 e vamos parar agora, está quase de botar. Então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas estas abominações? Irmãos, nesta casa aqui se refere ao templo. As palavras vos porei diante de mim refere-se a Deus, sabe tudo bem antes de acontecer. Eles já sabem. Não somente das ações dos falsos adoradores, mas também dos pensamentos e intenções dos corações, antes de nós pensarmos, antes de nós vir ao mundo. Enquanto enganoso e perverso, as palavras direis, libertados fomos para fazermos todas essas abominações? A resposta não. Nós fomos libertados lá das trevas, do pecado, para voltar a fazer o que nós fazíamos? É claro que a resposta tem que ser não. Mas não vou dizer que se não dá uma beliscada, dá uma caída, dá. Mas precisa evitar, não ficar fazendo sempre isso.
o conceito aqui equivocado de que as suas ações os purificaram de todos os pecados passados, presente e futuro, que eram eles, portanto, livres, acho que por ser perdoado, está livre, para continuar pecando, nós estamos livres. Mas não é para continuar pecando, tem que partir de nós. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? É isso que nós devemos imitar o apóstolo Paulo. Então, os irmãos, agradecemos a Deus por ter trazido nós aqui, para pregar a mensagem, e que Deus nos abençoe. E vamos louvar ao Senhor, que quarta-feira estaremos aqui, se Deus permitir. Está pregando aí, já não pode. Você está contado, você fica quietinho. Pessoal, chegar a minha hora de pá. Feliz, o dia que vieram lá de eu assustei, nunca deu de menina de gordo, nunca vi. Eu só vim lá de mundo lá, eu posso consultar. Eu torci, mas por que também dirigindo? Só está dirigindo o carro, alguém fica perto. Para mim, já se for. 400 mil. Ele mandei tudo. A 401, a muito por isso que eu disse, é difícil. Não posso cortar e vai ter.
agradecer a Deus. Mandanel termina com uma oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de ti. Te agradecemos, Senhor, que na tua misericórdia tem nos sustentado até hoje. Te agradecemos pelo privilégio de poder ter a liberdade de prestar culto a ti. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, e que os projetos, os desejos, as intenções que há de ser realizada aqui, que o Senhor possa estar abençoando, que seja do teu agrado. Despeça-nos pela tua misericórdia, dando-nos uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus, rogamos e agradecemos. Amém. Amém.